Vamos ao Salmo 99. Salmo 99. O título da pregação é Que contraste! Que contraste! Importante deixar logo claro que eu não vou pregar sobre o salmo inteiro, eu vou ler o salmo inteiro, mas como geralmente eu faço, que é discorrer sobre cada versículo, não vou fazê-lo. Eu quero apenas focalizar em 4 contrastes, aí está o título da pregação, entre Deus e os homens. O foco será então sobre esses contrastes. Então eu vou ler o salmo inteiro, que é pequeno. Diz assim então, Salmo 99: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra tão bonita e pelo pouquinho que vamos explorar dela, que seja uma lição gostosa para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço. Amém. 4 contrastes. O primeiro deles está na primeira parte do versículo. O primeiro, logo, a primeira frase, quando diz: Reina o Senhor, tremam os povos. Para nós pode parecer muito óbvio, nós crentes, o Senhor reina, é óbvio, é claro, mas dos 7 bilhões de habitantes neste planeta, para muitos, alguns bilhões aí, não é claro coisa nenhuma que Deus reina, ou que alguém reina em algum lugar. O que se vê é caos, o que se vê é fome, o que se vê é violência, é guerra, cada vez mais ódio, e tudo muito ruim. E se olhar para a história passada é a mesma coisa, e a ideia que está piorando, talvez não esteja nem piorando na natureza dos males, mas por causa da quantidade de pessoas cometendo males, dá a ideia, e num certo sentido, que quantitativamente o mal praticado no mundo vai aumentando, porque tem mais pessoas más. Então, para muita gente, negativo de que alguém reina aí, não, isso está entregue aí a qualquer coisa. Pode parecer o que for, podem pensar o que quiserem, mas a Bíblia está lá dizendo: o fato é que o Senhor reina, soberano sobre tudo. Agora, se você quiser perguntar por que o Senhor reina e permite ainda tanto mal e tal, aí é uma outra história, que a Bíblia também explica, tem mais essa, muito bem explicado. Então, qual seria a reação correta dos povos? Tremer ante um Deus que é poderoso, onisciente, santo, como ele vai dizer daqui a pouco. Em suma, é um Deus digno de ser temido, óbvio, um Deus que é rei sobre tudo o que existe. Mas veja o contraste: reina o Senhor, tremam os povos, que não é o que se vê. Segundo contraste, segunda parte do versículo 1 ainda:
Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, contraste, entronizando Deus e a terra se abalando, tremendo, a ideia é a mesma. Provavelmente o autor se lembrou do Santo dos Santos, onde a arca do testemunho estava coberta por uma tábua de ouro chamada de propiciatório, que era feita numa peça só com 2 anjos cujas asas se tocavam, e ali era considerado o lugar onde Deus estava para reinar no meio do seu povo, Israel, e do mundo. Mas se havia um lugar em que Deus estava mais presente na terra, era aquele lugar, e era mesmo. Então é provável que ele esteja aqui pensando, pelo menos em primeiro plano, que Deus estava entronizado acima daqueles 2 querubins que encostavam as asas um no outro, de ouro. Deus estava ali entronizado acima deles. Isso em primeiro plano, porque de uma maneira mais completa, Deus estava entronizado nos céus, acima de tudo o que existe e de todos os seres criados, mesmo que sejam seres poderosíssimos como são os querubins. Então, jamais habitante algum desta terra, com o mínimo de bom senso, deveria ficar tranquilo enquanto não estiver plenamente afinado com um Deus tão elevado, tão poderoso, tão forte, que reina sobre tudo. É assim que eu entendo que o salmista quis dizer. Há um rei acima de tudo, pois tremam diante deste rei, porque é poder demais. Há um Deus entronizado acima dos querubins, pois se abale, meu amigo, porque é um Deus digno de ser tremido, e é quem se abala diante de um Deus desse, está usando muito juízo e muito bom senso, porque é para tremer mesmo. Agora, isso ocorre, os povos estão tremendo diante do Deus que reina sobre tudo, a terra está abalada em saber que há um Deus acima dos querubins. Está nada. Os homens são pecadores, não se importam com isto, só querem viver para si. No tempo do salmista era a mesma coisa, mas está escrito, independente da maneira como reagiu, o salmista apenas diz o que é correto, o que é para ser. E hoje está a Bíblia dizendo a mesma coisa, através do mesmo salmista e de muitos outros autores das Escrituras. Os homens, deixa eu dizer de outra forma, porque fala assim, os homens é muito geral, mas cada ser humano vai ser responsável, já é, diante de Deus, por não se humilhar diante de um Deus tão poderoso e de não agir corretamente diante deste Deus. É isso que o salmista quer dizer, quer dizer, pelo menos deixa bem claro por trás, nas entrelinhas, isto. Olhe lá se você está tremendo ou se deixando abalar. Agora, daqui para frente tem um detalhe, a partir do versículo, da metade do versículo 1, o salmista se dirige não mais aos povos em geral, como ele fez logo no comecinho, tremam os povos, falando dos homens inteiros, mas quando ele passa a falar já nos querubins e tal, parece que ele já dirige a sua atenção para Israel, e no restante do salmo inteiro, ele deixa claro que essa era a intenção dele, ou seja, o povo escolhido de Deus aqui na terra, um povo que supostamente adorava a Deus. Então a maneira melhor de nós aplicarmos o restante que vem deste salmo é para nós crentes. Então vamos agora nos imbuir desta ideia de que é dirigida a nós, ou dirigido a nós todo o resto do salmo. Então vem o terceiro contraste, versículo 5 agora. Eu falei que não ia explicar todo o salmo, mas apenas concentrar nesses 4 contrastes. Versículo 5: exaltai ao nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Eu sempre achei estranha essa palavra escabelo, e não sabia o que era até o dia que eu fui aprender. Alguém quer me dizer o que é escabelo? Sandra já respondeu, é um banquinho para os pés.
Bom, um banquinho. Significa um banquinho. Um estrado. Algumas versões falam já, estrado dos seus pés. Então, o escabelo é um banquinho. Então, o que ele quer dizer aqui é exatamente isso. Prostrai-vos ante o estrado dos pés dele. Interessante, não é nem ante os pés dele. Notaram? Se prostrem diante do estrado dos pés dele. O próprio estrado onde os pés deste Deus estão, esse estrado já é uma peça muito importante, santificada, inclusive. Moisés, tira a sandália dos pés. A terra onde tu estás é santa. Tira a sandália, Moisés. A terra virou santa, porque os pés de Deus tocaram ali. No caso, não os pés, mas aquela onde estava aquele ramo, aquela sarça que não parava de arder. Então é interessante aqui, a figura que ele usa é um Deus tão santo que você vai se dobrar diante do banquinho onde Deus coloca os seus pés. Olha o tamanho, a majestade desse Deus. Agora, interessante, diz para exaltar nosso Deus. Você pode um dia exaltar alguém, a própria sociedade pode fazer isso, uma pessoa que salvou uma criança de morrer atropelada e correu na frente do carro, e a própria pessoa foi atropelada no lugar da criança e se tornou um herói, aquele homem. Então vai na televisão e as autoridades entregam uma medalha para ele ali. Então, naquele momento, aquela pessoa está sendo exaltada por aquilo que ela fez. Mas não significa que aquele homem é um ser humano em si mais exaltado do que os outros. Todo mundo sabe que é um ser humano igual aos outros, com todas as qualidades e defeitos inerentes a um ser humano. Mas ele está claramente muito exaltado naquele momento, capa de revista, mas não quer dizer que ele seja diferente dos outros, embora exaltado dentro de um contexto. Com Deus é diferente. Simplesmente exaltar a Deus não é suficiente. Devemos fazer isso com extrema humildade. E quando se está exaltando um herói, a autoridade que está botando a medalha no peito do herói não está se dobrando diante dele, tá? Não, está exaltando, mas também coloca ali e pronto. Mas Deus não. Ele é tão soberano que só exaltar a Deus é pouco, porque ele está muito acima daqueles que o estão exaltando, diferente de um herói terreno, humano, como já expliquei. Então são esses contrastes que me chamaram a atenção neste salmo. Todo o tempo aqui, exalta a Deus e rebaixa o homem, exalta a Deus, rebaixa o homem. Eu sempre gostei disso, pessoalmente, desde a época, antes de eu me converter. Deus utilizou o fato da hipocrisia humana, que se faz o ser humano de muito inteligente, de muito poderoso, e que a ciência explica tudo, e que a ciência é aquilo, e que o ser humano cada vez é mais arrogante. E eu passei a ficar desconfiado do real poder do ser humano. Deus usou isto na minha mente antes da minha conversão, para que eu buscasse a Deus e conversasse com o pastor Haroldo, que me levou a Cristo, e lesse as Escrituras e tal e tal. Então, até hoje, qualquer passagem bíblica em que não só exalta a Deus, mas que rebaixa o homem, eu gosto demais. É cara ao meu coração cada passagem dessa, porque desmascara a arrogância do homem. Uma mulher porque é bonita se acha melhor do que as outras, um homem porque é rico se acha melhor do que os outros, o outro porque tem inteligência metade do Einstein se acha melhor do que os outros, e uma arrogância, e não quer dizer coisa nenhuma, dinheiro, inteligência, beleza, nada, 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 todos são iguais, são vermes diante de Deus. Isso é que o ser humano é. E eu acho isso um espetáculo nas Escrituras, porque ela coloca todo o ser humano nivelado por baixo, bando de pecadores miseráveis.
E quando for adorar a Deus, não é só exaltá-lo, não. Você exalte a Deus e você se humilhe, você próprio. Não é suficiente só dizer que Deus é grande, é incompleto. Deus é grande, sim, está faltando alguma coisa, o que é? Não, Deus é o maior de tudo, falta alguma coisa, o que é? Eu não consigo exaltar mais a Deus do que eu estou dizendo, Ele é grande, falta alguma coisa. Eu sou pequeníssimo, não sou nada. Agora você terminou de adorar a Deus corretamente. Muita gente adora a Deus só com a primeira metade. Deus é grande, e vocês, mais ou menos também. E se adorar a Deus, biblicamente, e se irrita a Deus. Alguém que diz que Deus é grande e se acha Ele próprio meio grande, irrita a Deus. E esse salmo bota essas coisas nos eixos. Gosto dele por causa disso. Nunca exalte a Deus como alguém de igual para igual. Sempre atente para o contraste. Aí o salmista adiciona mais um motivo para agirmos assim: porque Ele é santo. Então você exalte a Deus, rebaixe a si mesmo diante do estrado dos pés dele, porque Ele é santo. Finalmente um ponto que não tem contraste, né, pastor? Pelo menos tem uma coisa que o senhor vai ter que admitir: Deus é santo, mas eu também sou santo. Então neste caso é mais uma semelhança, não é? Não, você não entendeu nada se pensa assim. Você é santo porque Deus lhe fez santo. Você não tem uma santidade inerente à sua própria pessoa. Você é um pecador inveterado desde que nasceu. Deus é santo pela própria natureza dele. Então você a dizer que é santo, mas tem uma base bíblica lá no livro de Pedro, 1 Pedro diz que eu sou santo, e muitas partes da Bíblia diz que eu sou santo, e tudo. Claro, você pode dizer que é santo, mas entenda que você foi feito santo, você foi santificado. A terra onde Moisés estava não era santa coisa nenhuma, era uma terra igual às outras, feita de cascalho lá, de pedra, sei lá de quê. Mas quando Deus se fez presente naquela plantinha que ardia, aquele lugar ficou santo. O estrado dos pés de Deus, usando de uma maneira metafórica como o salmista usa, podia ser um estrado qualquer. A manjedoura onde Cristo foi colocado, qualquer, um estábulo qualquer, mas ficou extremamente diferenciado pelo fato de que estava em contato com o próprio Deus. Então nós fomos santificados porque o Espírito Santo se dignou vir habitar em nós, porque Deus nos justificou pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas não ouse achar que a sua santidade é como a santidade de Cristo, ou como a santidade do próprio Deus, porque não é. Ou seja, contraste de novo. Até quando fala da santidade de Deus e da sua santidade, há um contraste enorme. Quarto e último, versículo 9. Exaltai ao Senhor e prostrai-vos ante o seu santo monte. Ele quase repete o versículo 5, só que ele mudou. Em vez de o escabelo ou estrado dos pés, ele usou agora santo monte. Em suma, na presença de Deus, em qualquer situação, exalte a Deus com humildade. E ele repete, porque Deus é santo. Irmãos, nós somos exortados pela Bíblia, animados até mesmo pela Bíblia, levados, incentivados pela Bíblia, a cultivarmos uma amizade com Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que nós éramos como que amigos dele, irmãos dele.
Então, Ele nos deu motivos para nós queremos buscar seriamente grande intimidade com Ele, com o nosso Pai Celestial, com o Espírito Santo que habita em nós. Isso é ótimo. Mas nunca se acostume como sendo algo normal, corriqueiro, inerente a você, o direito ou mesmo a condição de você ter intimidade com Deus. Isso não é normal, você ter intimidade com Deus. Normal, digo, coerente com a nossa situação, que sempre foi diante de Deus, rebeldes, pecadores. Não é normal. O amor dele não é normal para conosco. Paulo diz, excede todo entendimento. Não dá, não é uma coisa normal na nossa cabeça, não entra o tamanho deste amor. E também não entra na sua cabeça, nem na minha, o tamanho do privilégio de nós podermos cultivar uma amizade com Deus desse. E nós acostumamos a dizer, não, agora nós estamos em lugares celestiais, como eu preguei lá na conferência outro dia, não sei nem o que é isso, mas nós já estamos lá, sentados com Cristo no trono. Agora nós temos acesso ao próprio trono de Deus, acesso esse aberto pelo sangue de Cristo. Então nós estamos acostumados a dizer isso. Mas você se acostuma, talvez, do jeito que você bate na porta do chefe, dá licença? Pois não, entre. Doutor, que tem um problema aqui na empresa, tá ok, vamos resolver isso, tá, pronto. É normal você entrar lá e falar, eu sei que ele é o chefe, eu bato na porta antes, mas é uma coisa natural, normal. Nunca considere desta forma, tão natural quanto, oi, Senhor Jesus, tudo bem? Eu queria bater um papo contigo aqui, queria entrar no Santo dos Santos para conversar um pouquinho, tá? Não é esse o espírito da coisa. Há crentes que eu acho que por causa de uma deformação doutrinária, que vão nesse sentido, de tornar a intimidade com Cristo algo parecido com a intimidade com um colega de classe, um colega com o qual você cresceu junto, que você bate na barriga dele assim, bate no ombro e tal, tem toda a liberdade, ainda faz usar um apelido de brincadeira com o outro, diz uma piadinha com o outro. A amizade permite isso, tudo bem, mas não faça assim com Jesus Cristo, não. A sua intimidade com Ele não coloca no mesmo pé de igualdade com Cristo, com Deus, com cada pessoa individual da Trindade ou com o Deus triuno. E o que eu acho espetacular neste salmo é que ele nos lembra isso o tempo todo. Exalte a Deus e se humilhe, exalte a Deus, se humilhe. E ao mesmo tempo pode criar a intimidade que você quiser com o Senhor Jesus Cristo. Pode se imaginar no peito dele, reclinando a cabeça como o apóstolo João fazia. Pode se imaginar sendo carinhosamente tratado por ele aqui na terra, lá no céu. Pode se imaginar apaixonado por Cristo, ele por você, como uma noiva é apaixonada pelo seu noivo e vice-versa. Pode se imaginar romanticamente, no sentido espiritual, óbvio, com o Senhor Jesus Cristo. Pode cultivar, ele gosta, ele quer isto de nós. Mas olha o equilíbrio na doutrina. Não é uma questão de tomar liberdades com Jesus Cristo, como nós conhecemos a expressão. Às vezes alguém diz, rapaz, nós temos essa intimidade para você tomar essa liberdade comigo. Deve ter acontecido com você isso. Comigo, a pessoa trata você de uma maneira tal que você se admira. Ué, rapaz, nós não temos essa intimidade para você me dizer isso de mim, não. Se fosse um amigão meu, mas não é não. Então, nós somos sim, amigos de Cristo, mas sempre vai haver essa diferença. Nós nunca, eu acho, nunca nessa vida vamos alcançar o tamanho do privilégio de nós podermos ser amigos de Cristo e habitação do Espírito Santo. Sempre tenha uma profunda reverência, temor para com o Deus Santo. Sempre entronize o Senhor Jesus Cristo no seu coração o mais alto que puder, mesmo estando o mais próximo dele e o mais aconchegado a ele que puder também. Essas duas coisas andem juntas. Não misturem e nem desprezem uma nem a outra. Eu acho que você vai ter uma comunhão com Deus muito equilibrada, muito abençoada. Vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine essas coisas e nos faça usufruir gostosamente de toda a intimidade do mundo que nós podemos ter, imaginar com o Senhor Jesus Cristo, contigo mesmo, ó Pai, com o Teu Espírito que habita em nós, ao mesmo tempo, com o maior temor do mundo, reverência, respeito, entendendo perfeitamente o tamanho do contraste, Senhor, o contraste de essência entre esse Deus triuno como Tu és, e entre nós, meras criaturas diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos sabedoria para entender um pouquinho deste equilíbrio e praticarmos, e vamos ver que bênçãos vamos colher. Louvado sejas Tu, ó Deus que reina sobre tudo. Em nome de Cristo. Amém.